Olá, sou a Zoe e este cais é onde gosto de ficar sozinha, sonhar e escrever segredos no meu diário pessoal. O meu pai é pescador, vivíamos numa bela ilha, ar puro, vizinhos amigáveis e a natureza. Era um paraíso. Também tinha um segredo que só o meu diário conhecia. Eu queria me tornar uma médica, mas eu sabia que, para fazer isso, teria que me mudar para a cidade. Não queria chatear meu pai e deixar ele sozinho. Sempre o ajudei desde criança. É por isso que eu não contei nada ao meu pai e só escrevi sobre meus sonhos no meu diário. Um dia, meu pai estava pescando num barco e eu estava à espera dele no cais. De repente, o vento forte levou meu diário para longe e ele caiu na água. Oh não! Meu pai o secou com um remo e passamos a noite toda secando as páginas junto à lareira. De manhã, meu pai me surpreendeu com uma notícia inesperada. Ofereceram para ele um excelente trabalho num barco de pesca. O salário é bom, mas a viagem vai durar vários meses. Pedi a minha irmã de Los Angeles para você ir ficar com ela enquanto eu estiver fora. Você não se importa, né? Ouvi bem? Será que ele realmente acabou de dizer Los Angeles? A cidade dos sonhos? Claro que eu não me importava. Eu poderia começar a fazer cursos e me preparar para os exames de admissão em uma faculdade de medicina lá. Yes! Era incrível! Pouco depois, meu pai e a nossa vizinha, a senhora Kay, me levaram ao aeroporto e eu parti para tentar a sorte na cidade grande. Boa tarde, querida. Estava preocupada porque nunca tinha saído da ilha. Eu também nunca tinha conhecido a irmã do meu pai ou suas filhas gêmeas, Mari e Ashley. Com certeza seremos amigas. As minhas pernas tremiam quando saí do avião. As pessoas estavam correndo para frente e para trás rapidamente, esbarrando umas nas outras. Um cara bonito, mas triste, veio até mim. Ele disse que havia perdido a carteira e não comia há vários dias. O meu coração se despedaçou. Senti pena dele e dei alguns dólares e um pedaço de torta de maçã que eu havia feito. Obrigado, nunca esquecerei a sua bondade. Sorri calorosamente para ele porque adorava ajudar as pessoas. No entanto, depois que ele fugiu, ouvi alguém atrás de mim rir. Uau, que idiota! Né? Pensei que pessoas inocentes assim haviam sido extintas como os dinossauros. O que estava acontecendo? Virei e vi a minha tia e suas filhas. Elas pareciam arrogantes enquanto zombavam de mim. Do que vocês estão rindo? Oh, minha sobrinha, você não está mais em sua ilha idiota, mas em uma metrópole. Você não pode se dar ao luxo de ser gentil aqui. A minha tia disse que aquele cara faminto me enganou. Ele vagava pela cidade e pedia dinheiro para as pessoas o dia todo. Aquele imbecil. Eu mal podia acreditar que havia pessoas que faziam isso. Depois, me levaram à cobertura da minha tia e das minhas primas. Uau! Eu só tinha visto lugares tão bonitos em filmes antes. Elas tinham até empregadas domésticas. Afinal, somos estrelas. Nós precisamos viver no luxo. Como assim? Estrelas? Olhei em volta e percebi que as paredes estavam repletas de fotos das gêmeas. Em algumas delas, elas estavam ao lado de celebridades. Também dava para ver um comercial com elas passando na TV. Uau! Fiquei realmente impressionada. E minhas primas pareciam satisfeitas consigo mesmas. É uma grande honra para você ficar aqui. Mas se alguém perguntar, diga que é nossa empregada. Não queremos que ninguém saiba que temos uma prima assim. Estava falando da minha aparência? Então, elas aplaudiram altivamente as mãos e nos serviram o almoço. Minha tia e minhas primas começaram a comer desleixadamente, mas eu perdi o apetite. Havia apenas fast food e doces na mesa. Tenho uma ideia. Vamos à feira de orgânicos e eu preparo um jantar saudável. No entanto, elas apenas riram de mim novamente. Riram e disseram para não agir como uma caipira. Além disso, ganhamos esta comida. Minha tia me disse que quando Mari e Ashley eram crianças, elas foram notadas por um produtor que lhes ofereceu papéis em uma série de TV. Depois disso, elas estrelaram um comercial de fast food e ganharam muito dinheiro com isso. Quando elas terminaram a comida, elas jogaram as embalagens no chão e fizeram as empregadas limparem para elas. Me senti tão mal que decidi ajudar. Minhas primas riram e disseram que me ensinariam a aproveitar a vida. Me convidaram para uma festa. Para ser sincera, não gostei delas, mas não tive escolha e concordei em ir. Chegamos a um lugar chique. Mary e Ashley imediatamente se tornaram o centro das atenções. Minhas primas tinham muitos amigos e seus namorados eram lindos. Eu não conseguia entender por que todos gostavam e elogiavam elas. Mary e Ashley eram narcisistas, mimadas e malvadas. Eu disse que estava com dor de cabeça por causa da música alta e pedi para que me chamassem um táxi.
Quando eu estava saindo, ouvi elas e seus amigos começarem a falar mal de mim. Oh, como podiam ser tão falsos? Eu estava acostumada a acordar cedo, então, enquanto todo mundo ainda estava roncando, decidi me inscrever nos cursos em que estava interessada. A cidade era maior do que eu pensava, então me perdi várias vezes no caminho. Quando finalmente cheguei lá, fiquei bastante surpreendida. O tipo que me enganou no aeroporto estava a inscrever-se nos mesmos cursos que eu. Dá para acreditar? Ele olhou para mim com interesse e até tentou me dar uma cantada. Olá, linda estranha. Posso comprar um cappuccino de caramelo para você? Estranha? Eu fiquei muito brava. Ele se esqueceu que havia me pedido dinheiro apenas um dia antes. Ele deve ter enganado tantas pessoas que já nem se lembrava das suas caras. Oh, sai fora! Não quero saber de um vigarista como você. Deixei ele para trás e fui até a administração. Foi aí que tive algumas notícias desagradáveis. Os cursos custavam mais do que eu esperava. Meu pai e eu não tínhamos esse dinheiro. Parecia que eu teria que dizer adeus ao meu novo sonho. Cheguei em casa me sentindo miserável. Pensei que o dia não podia piorar, mas depois minhas primas disseram que eu tinha que ganhar o meu sustento. Apenas dei de ombros porque estava habituada a ajudar em casa. Mas minhas primas ainda pareciam infelizes e deliberadamente faziam bagunça onde quer que eu limpasse. Vocês devem respeitar o trabalho de outras pessoas. Devia trabalhar melhor. Ali, você esqueceu um lugar. Oh, eu teria definitivamente ensinado uma lição a ela se eu fosse menos gentil. Eu realmente não gostava de morar lá. Mas meu pai estava em uma viagem, eu não tinha outra escolha. Eu gostaria que houvesse uma maneira de falar com ele. Na manhã seguinte, Mari e Ashley pareciam chateadas com alguma coisa. Acontece que as costas da minha tia começaram a doer e ela foi para um hospital. Fomos visitar ela e ouvimos uma conversa estranha. O médico estava explicando para minha tia que o plano de saúde não cobria o tratamento de que ela precisava e que ela teria que ir para um hospital público. Fiquei atordoada e as gêmeas pareciam igualmente chocadas. Mãe, do que é que ele está falando? Somos ricas pra caramba! Desculpem, meninas, mas está na hora de descobrirem a verdade. Uau! Minha mente explodiu depois de ouvir sua história. Descobri que depois que as gêmeas estrelaram na série e explodiram, sua fama subiu à cabeça de sua mãe. Ela ficou gananciosa e exigiu cachês altos para o trabalho de suas filhas. Então, minhas primas pararam de receber ofertas de emprego. Logo, todos se esqueceram delas. E minha tia só conseguia pequenos papéis em comerciais idiotas. Mas mesmo estes não geravam muito dinheiro há algum tempo. Elas estavam gastando mais que ganhavam e contraíam dívidas astronômicas. Então, agora, para pagar o tratamento dela, elas teriam que vender muitas das suas coisas. Não quero viver como uma pedinte. Pare de choramingar. A saúde da sua mãe é mais importante. A culpa é minha. Eu mimei as minhas filhas e fui muito gananciosa. Zoe, por favor, cuide delas enquanto eu estiver no hospital. O quê? Era a última coisa que precisava. Tinha coisas melhores para fazer do que cuidar daquelas bruxas. Mas prometi pensar. Quando minhas primas e eu voltamos para casa, vimos pessoas carregando todos os móveis e eletrodomésticos caros. Não tínhamos nada para pagar as empregadas, por isso elas foram embora. Ashley e Mari estavam fervendo de raiva. Elas começaram a ligar para seus amigos e namorados bonitos. Você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu. Ninguém queria nada com elas depois de terem perdido seu dinheiro e fama. Os amigos das gêmeas eram ainda mais falsos do que elas. Então as meninas tiveram o que mereciam. Lá no fundo, estava feliz. Era o karma. Me tranquei no meu quarto e comecei a ler um livro e a me preparar para os exames. Mas então, ouvi alguém começar a chorar no corredor. Olhei com cuidado e vi Ashley segurando suas roupas rasgadas e choramingando. Esta é minha blusinha preferida. Nunca peguei em uma agulha. Mari estava de pé por perto e segurava seu estômago roncando. Estou com tanta fome. Não reconheço nenhum dos produtos da geladeira. Somos tão patéticas. Não sabemos fazer nada. Oh, senti pena das coitadas. Pareciam crianças indefesas que não podiam cuidar de si mesmas. Mesmo que minhas primas tivessem zombado de mim por minha bondade, decidi ajudá-las. Encontrei alguns mantimentos e preparei um jantar farto e saudável para nós. Isso é 1000 vezes melhor que batatas fritas. Zoe, você faz milagres. Depois, costurei os buracos da blusinha da Ashley. Ajudei as meninas a fazerem os trabalhos de casa e limpei a cobertura depois que elas adormeceram.
Eu estava exausta. Apesar disso, não consegui adormecer durante muito tempo e fiquei pensando nas palavras da minha tia. Eu estava em uma megalópolis agora, então eu tinha que ser mais ousada. Me senti responsável pelas minhas primas idiotas. Então, decidi me tornar agente delas e conseguir bons papéis para que pudessem começar a pagar suas dívidas. De manhã, levei os currículos das gêmeas e fui a um centro de produção. Eu queria parecer uma agente experiente de atrizes de sucesso, então falei com firmeza e exagerei nos elogios às meninas. Infelizmente, os produtores disseram que não tinham nenhum papel para Mari e Ashley. Maldita seja a minha sorte. Zoe, estamos à procura de alguém mais sofisticada para um comercial de cosméticos para adolescentes. Alguém como você. A mulher disse que eu devia tentar a sorte nas audições. Eu li o roteiro e descobri que eu simplesmente precisaria pousar contra o pano de fundo da bela natureza. Uau, gostei! Os produtores gostaram da minha aparência natural. Não era de admirar. Afinal, cresci numa ilha. Consegui o trabalho. Fiquei um pouco preocupada com a reação da Ashley e da Mari à notícia. Afinal, prometi encontrar trabalho para elas. No entanto, concordei em estrelar o comercial porque precisávamos do dinheiro e também tinha que poupar para a faculdade. Tentei explicar isso às minhas primas. Elas pareciam chateadas, mas não tiveram um ataque. Obrigada, Zoe. Você fez muito por nós. Merece esta oportunidade. Não se preocupe com a gente. Uau! Elas finalmente cresceram um pouco. Comecei a atuar nos comerciais e rapidamente me tornei popular. Eu tinha um talento especial para isso. As pessoas me reconheciam na rua e me pediam autógrafos. Uau! No entanto, as gêmeas perderam a fama e estavam de mau humor. Eu não queria que a fama subisse à minha cabeça. Então usei o dinheiro que ganhei para comprar presentes e pagar as contas do hospital da minha tia. Quando tinha tempo livre, me preparava para os exames e cuidava das minhas primas. As coisas estavam indo bem. Mas então, um dia, cheguei em casa mais cedo do que o habitual e acidentalmente ouvi o que a Ashley e Mari realmente pensavam de mim. A Zoe é tão ingênua. Tudo o que tivemos que fazer foi parecermos patéticas. E agora ela está trabalhando para nós. É tudo porque somos grandes atrizes e ela continua a ser uma caipira burra. Como assim? Aquelas mentirosas asquerosas. Fez o meu sangue ferver. Falei tudo o que eu pensava sobre elas. Vocês são invejosas e só têm maldade no coração. Vocês são como parasitas que só sabem usar outras pessoas. É por isso que vocês nunca terão papéis sérios. Estou farta de vocês. As meninas claramente não esperavam que eu me defendesse. Elas congelaram de surpresa. Aluguei um apartamento no mesmo dia e me mudei. Continuei a atuar em comerciais, a me preparar para os exames e fiquei na espera que meu pai voltasse de viagem. Certa noite, a nossa vizinha da ilha, a Sra. Kay, ligou e disse que tinha me visto na televisão. Você é uma verdadeira estrela. Seu pai está muito orgulhoso de você. Espera, quando você conversou com meu pai, ele não está no mar? A Sra. Kay ficou muito surpresa e disse que meu pai nunca tinha ido embora. Ele morava em nossa casa como de costume e eles se viam todos os dias. Não podia acreditar. Meu pai mentiu? Mas por quê? E depois ficou claro. Ele só queria se livrar de mim. Foi por isso que me mandou para morar com a minha tia e suas terríveis filhas. Ele queria se livrar do fardo e aproveitar sua vida. Eu estava tremendo de raiva. Eu não podia acreditar que ele também era um mentiroso. Mandei uma mensagem para ele dizendo que sabia a verdade e jurei a mim mesma que nunca mais seria gentil com mais ninguém. Afinal, a minha tia tinha razão. Era preciso ser egoísta para sobreviver na cidade grande. Quando os cursos começaram, eu tinha certeza de que voltaria a encontrar aquele cara. Mas por alguma razão, ele não apareceu. E uma noite, eu o vi em um parque. Ele estava lendo um livro para uma mulher numa cadeira de rodas. Os nossos olhos se encontraram. Pensei no dia em que ele me enganou e continuei com raiva. Mas ele me alcançou. Espere, teve uma vez que te pedi um dinheiro. Aqui, vou te devolver. Desculpe, não devia ter pedido dinheiro. O nome dele era Bob. Ele disse que a mulher na cadeira de rodas era sua mãe. Ela estava muito doente e ele queria ser médico para ajudar. No entanto, a taxa de matrícula era muito cara. Então ele começou a enganar as pessoas. Mas pouco depois, ele se sentiu envergonhado do que estava fazendo. Agora, o Bob tinha um emprego normal e estava tentando devolver o dinheiro àqueles que tinha enganado. Na verdade, te reconheci naquele dia porque não conseguia parar de pensar em você depois de te encontrar no aeroporto. A torta que me deu estava deliciosa. Você é muito gentil. Não deixe de ser boa por causa de pessoas más. Uau! Aquelas palavras tocaram meu coração.
Então, Bob disse que economizaria dinheiro suficiente para a faculdade no próximo ano e me convidou para tomar um café. Voltei para casa atordoada. Havia outra surpresa esperando por mim lá. Meu pai e a senhora Kay estavam lá. Eu não queria falar com meu pai, mas ele rapidamente explicou tudo. Querida, lembra do dia em que secamos o seu diário? Lamento, mas, acidentalmente, li o quanto queria se tornar médica e o quanto temia que eu ficasse chateado se fosse embora. Disse que ia viajar para que se mudasse para a cidade sem se sentir culpada por seguir o seu sonho. Não queria ficar no seu caminho. Meus olhos encheram de lágrimas. Pai, como pôde dizer isso? Você é um guia para mim e não um problema. Eu estava nas nuvens depois que esclarecemos tudo. Bob tinha razão. Eu não podia perder a fé em tudo de bom na vida por causa de algumas pessoas más. Entrei na faculdade de medicina e continuo a atuar em comerciais. Bob era um cara maravilhoso que estava apenas em uma situação difícil. Ainda bem que ele não foi pelo caminho do mal. Nos falamos frequentemente. Meu pai vive na ilha e eu visito ele frequentemente durante as férias. Sabe o que aconteceu com as minhas primas? Quando minha tia recebeu alta do hospital, ela percebeu que não havia criado elas adequadamente. Então, ela pediu ao meu pai que as acolhessem durante algum tempo para que aprendessem a trabalhar e a cuidar de si mesmas. Você deveria ter visto. Elas mereciam um Oscar. Ah não, eu sou tão frágil. Não posso trabalhar. Minha cabeça está girando. Vou desmaiar de fome. No entanto, ninguém acreditava mais nessas atrizes. Haha, essa é a história. Alguém já se aproveitou da sua bondade?